Muito obrigado. Itaquera, tudo bem? Itaquera, vous allez bien? Itaquera, tudo bem? Itaquera, vous allez bien? Je suis vraiment content d'être avec vous. Eu estou realmente contente de estar com vocês. Est-ce que vous comprenez le français? Alguns entendem francês? Quelques-uns, vous faites les cours de Alguns, français. vocês estão fazendo um curso de francês agora, não? C'est pas grave, il y a Igor qui est Não là. tem problema, eu estou aqui. Et si je parle pas, si c'est pas bien, si le message est pas bien, E se a mensagem não for boa, c'est sa faute à lui. é minha culpa, Tá bom? ok? Et dans une minute, on va lire la Bible ensemble. Em um minuto nós vamos ler a Bíblia juntos. Et vous pouvez déjà préparer vos Bibles. On va lire dans Actes chapitre E 3. vocês já podem preparar a Bíblia de vocês em Atos capítulo 3. Mais j'aimerais remercier le pasteur Moïse pour l'invitation, Mas eu gostaria de agradecer, pastor Moisés, pelo convite, pour la confiance. pela confiança. Et si vous n'avez pas encore entendu pasteur Moïse, il faut que vous puissiez l'entendre. E se vocês ainda não escutaram o pastor Moisés, vocês precisam escutar ele. Il a reçu sur le cœur quelque chose qui vient de Dieu. Quando eu falo escutar, é porque ele recebeu realmente no coração algo que vem de Deus. Je crois qu'il a un cœur pour le royaume de Dieu. Eu acredito que ele tem um coração para o reino de Deus. Et ici, E c'est aqui que le début. é só o começo. C'est uniquement le début. É só o começo. Dieu a beaucoup plus pour vous. Deus tem muito mais para vocês. Dieu a beaucoup plus pour Itaquera. Deus tem muito mais para Itaquera. Dieu a plus pour le Brésil. Deus tem mais para o Brasil. Dieu a plus pour le monde. Deus tem mais para o mundo. J'ai décidé Eu decidi que je n'allais pas m'arrêter que eu não ia parar tant que le monde ne connaîtrait pas Jésus. enquanto o mundo não conhecer Jesus. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi ici? Alguém está de acordo comigo aqui hoje à noite? Alléluia. Aleluia. On va lire dans Acte 3. Vamos ler em Atos capítulo 3. C'est une histoire connue. É uma história conhecida. Si vous avez été un peu à l'église, vous l'avez déjà lu. Se vocês já tiveram algumas vezes na igreja, provavelmente vocês conheceram ela. Et c'est une histoire où on va voir qu'il faut être en mouvement. E é uma história que nos ensina que temos que estar em movimento. Il faut qu'on soit en mouvement. Temos que estar em movimento. Et très souvent dans la vie, on se retrouve bloqué. E muitas vezes na vida nos encontramos parados, bloqueados. Pour plein de raisons, on se retrouve bloqué. Por diversas razões. Problème d'argent, Problemas de dinheiro, problème de relations, problemas relacionais, maladie, doenças, déception. decepções. Et ça nous bloque. Isso nos bloqueia. Mais je crois que Dieu veut qu'on soit en mouvement. Mas eu acredito que Deus quer que estejamos em movimento. Alors on va lire cette histoire ensemble. Então vamos ler essa história juntos. Je vais laisser Igor la lire en portugais tout de suite. Eu vou ler em português para começar. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles e, com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Portiço de Salomão.
J'ai envie de parler avec vous ce soir d'être en mouvement. Eu gostaria de falar com vocês essa noite de estar em movimento. Je prends plusieurs fois par année, je prends l'avion. Várias vezes no ano eu pego o avião. Et pour ça, je dois aller dans les aéroports. E por isso eu tenho que ir até os aeroportos. Je n'aime vraiment pas les aéroports. Eu não gosto de aeroportos. C'est des endroits stressants. É lugares estressantes. C'est des endroits qui me font peur. Lugares que dão medo. Il y a beaucoup de monde qui bouge dans tous les sens. Tem muitas pessoas que vão para a direita e para a esquerda, que se mexem. J'ai peur de manquer la bonne porte. Eu tenho medo de não ir até a boa porta. Et il y a des longs couloirs. E tem grandes corredores. Et ils ont une machine pour nous faire aller plus vite sur ces couloirs. Eles têm, inclusive nesses grandes corredores, aquelas máquinas, sabe, que nos fazem ir mais rápido. Vous vous mettez dessus Aquelas esteiras, vocês se colocam em cima et ça avance pour vous. e isso avança para vocês. Il y a aussi ça au métro à São Paulo. E nós tivemos no metrô aqui em São Paulo, Mais des fois, ces machines, elles sont arrêtées. e nós vemos máquinas como essa. E nesse caso a gente viu uma que estava parada. Des fois, elles ne marchent pas. Às vezes essas máquinas, Ça essa m'énerve. esteira, ela não funciona. Ça m'énerve quand les machines ne marchent Isso pas. me deixa bravo. Eu fico muito bravo quando as máquinas não funcionam. Et des fois, je veux aller plus vite, E às vezes eu quero ir mais rápido. mais il y a des gens qui sont devant avec leurs valises et je ne peux Mas pas les passer. tem gente na minha frente com a mala deles. Et toutes ces fois où je suis bloqué, E todas essas vezes que eu estou bloqueado, il y a quelque chose en moi qui est énervé. tem alguma coisa em mim que eu fico que me deixa bravo. Une fois, j'ai pris l'avion, Uma vez eu peguei o avião, je suis entré dans l'avion, eu entrei no avião, je me suis assis dans l'avion, eu sentei no avião, j'ai enlevé mes chaussures eu tirei meus sapatos et j'ai attendu qu'on décolle. e eu esperei que decolássemos. On a dû attendre 2h30. Esperamos 2h30 dentro desse avião. Horrible. Horrível. Quand on est bloqué, Quando estamos bloqueados, il y a quelque chose en nous qui est frustré. tem alguma coisa dentro de nós que nos frustra. Parce que tu dois aller du point A au point B. Porque você tem que ir do ponto A ao ponto B. Et quand tu ne peux pas aller du point A au point B, E quando você não pode ir do ponto A ao ponto B, il y a quelque chose en toi qui est frustré. tem alguma coisa em você que te frustra. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Eu tenho uma boa novidade para você essa noite. Dieu veut que tu ailles du point A au point B. Deus quer que você vá do ponto A ao ponto B. Dieu veut que tu ailles du point A au point B. Deus quer que você vá do ponto A ao ponto B. Là où tu es maintenant, c'est peut-être bien, Talvez onde você está é bom, peut-être pas très bien, talvez não muito bom, mais c'est pas la fin de l'histoire. mas não é o final da história. Tu dois continuer à avancer. Você tem que continuar a avançar. Tu dois continuer à aller jusque où Dieu veut que tu Você ailles. tem que continuar de ir até onde Deus quer que você vá. La posture naturelle du chrétien, c'est d'être en mouvement. A postura e posição natural do cristão é estar em movimento. On suit un Dieu qui est en mouvement Nós seguimos um Deus que está em movimento. et il veut que nous soyons en mouvement. E Ele quer que nós estejamos em movimento. À la fin de son temps sur terre, son ministère sur terre, No final do seu tempo, seu ministério aqui na terra, Jésus, il a dit, Jesus disse. allez, O que Jesus disse? vai. Ide, vai. Jésus, il a dit, bougez. Jesus diz, vai, se mexe. Jésus, il a dit, soyez en mouvement. Jesus está dizendo, esteja em movimento. Mais très souvent, on est des chrétiens qui avons des bonnes excuses pour être arrêtés. Mas muitas vezes somos cristãos que temos boas desculpas para estarmos parados. Dieu, il dit, va. Deus diz, vai. Et moi, je dis, pas tout de suite. Eu disse, talvez não agora, Senhor. Dieu, il dit, avance dans la vie. Jesus diz, avança na sua vida. Et moi, je dis, il faut d'abord que je règle ça. Não, mas eu tenho que resolver isso. Jésus dit, continue. Jesus diz, continua. Et toi, tu lui dis, ah, mais je suis malade. Ele diz, não, mas eu estou doente. Trop souvent, on est bloqué, Muitas vezes estamos bloqueados, alors qu'on doit être en mouvement. sendo que devemos estar em movimento. Dans le passage qu'on a lu, Na passagem da Bíblia, no lugar que a gente viu nesses versículos, on a l'église, les tout débuts de l'église. nós vemos o começo da igreja. Pierre et Jean Pedro e João vont au temple pour prier. vão ao templo orar. Alors, il faut que vous compreniez. Vocês têm que entender. C'est comme s'ils venaient ici à l'église le É dimanche como soir. se eles viessem aqui essa noite, no domingo à noite na igreja. Ils disent, E ele diz, comment ça va être la louange? como será que vai ser o louvor?
Qui va prêcher ce Quem soir? será que vai pregar hoje à noite? Est-ce que tu penses que lui va venir? Será que essa pessoa vai vir? Et maintenant, ils voient quelqu'un qui est par terre. E de repente eles veem alguém que está no chão. Et eux, ils sont en train de suivre Jésus. E eles são seguidores de Cristo. Eux, ils connaissent Jésus. Eles conhecem Jesus. Et ils disent, il ne peut pas rester là. E eles sabem, eles dizem, esse cara não pode ficar aí. La position de cette personne, c'est pas OK. A posição dessa pessoa não está ok, não está boa. C'est pas OK qu'une personne soit bloquée. Não é certo que uma pessoa esteja bloqueada, Il faut qu'on soit en mouvement. porque nós devemos estar em movimento. Alors ils lui disent debout, Então ele diz, de pé, ils lui prennent la main, eles pegam a mão, ils disent lève-toi eles dizem, levanta-te, au nom de em Jésus, nome de Jesus, marche, e anda, mets-toi en mouvement. se coloque em movimento. Alors, il faut comprendre que des fois, on marche avec nos pieds, mais on est bloqué dans nos cœurs. E temos que entender que muitas vezes nós andamos com os nossos pés, mas estamos bloqueados em nossos corações. Des fois, on va au travail tous les jours, mais on est bloqué dans notre relation à la maison. Muitas vezes vamos ao trabalho todos os dias, mas estamos bloqueados na nossa relação em casa. Des fois, on lève les mains dans la louange, mais on est bloqué dans notre marche avec Dieu. Muitas vezes levantamos nossas mãos no louvor, mas estamos bloqueados na nossa marcha com Cristo, na nossa relação com o Senhor. Ce soir, il faut qu'on se mette en mouvement. Essa noite devemos nos colocar em movimento. C'est un problème quand on sert un Dieu qui est en mouvement et que nous, on est bloqués. Isso é um problema quando servimos um Deus em movimento e que nós estamos bloqueados. Alors, on va regarder la personne qui est bloquée et on va essayer de comprendre des choses pour nous. Então vamos olhar para essa pessoa que está bloqueada e vamos tentar entender princípios para nossas vidas. D'abord, on nous dit que chaque jour, on emmenait cette personne à la porte du temple. Primeiro, a Bíblia nos diz que cada dia levavam essa pessoa até a porta do templo. Chaque jour, Cada dia on emmenait cette personne au temple. levávamos essa pessoa ao templo. On ne dit pas qu'elle y allait toute seule. Não dizíamos que ela ia sozinha. On nous dit des gens prenaient cette personne pour l'amener au temple. Pessoas, outras, pegavam e levavam essa pessoa até o templo. Ça veut dire que la personne habitait là, Quer dizer que a pessoa morava aqui, des gens allaient chez lui, as pessoas iam para a casa dele, até a casa dele, onde ele estava, ils devaient le porter, deviam pegar ele aller avec lui au temple, e ir com ele até o templo. le laisser là toute la journée, Deixar ele lá o dia inteiro, à plus tard, até mais tarde, et le soir, ils revenaient, e à noite eles voltavam, ils prenaient la personne, eles pegavam a pessoa ils l'amenaient à la maison. e eles levavam até a casa. Et ils faisaient ça tous les jours. E era isso todos os dias. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la vie, Eu tenho vários amigos na vida. mais j'ai pas beaucoup d'amis qui feraient ça pour moi tous les jours. Mas, sinceramente, talvez eu não tenha muitos amigos que fariam todos os dias isso para mim. Le matin, De manhã, on me prend, me pegam, on m'amène, me levam, on me laisse. me deixam. Le soir, on me À prend, noite, me pegam, on me ramène. me levam. Bonne nuit. Boa noite. Le matin, bon De dia. manhã, bonjour, On m'amène. me levam. Tous les jours, Todos os dias. tous les jours. Todos os dias. Les historiens et les théologiens Os teólogos e os historiadores disent qu'ils devaient être payés, ces gens-là. dizem que provavelmente essas pessoas eram pagas. Peut-être que la personne leur donnait un peu d'argent. Talvez que a pessoa dava algum recurso, um pouco de dinheiro. Amène-moi à la porte. Me leve à porta. Je vais demander de l'argent. Eu vou pedir dinheiro. Tu me ramènes chez moi le soir Você me leva e volta para casa et je te donne un peu d'argent. e eu divido um pouco, te dou uma porcentagem. Des fois, on est tellement bloqué Muitas vezes, às vezes, estamos tão bloqueados qu'on commence à créer des systèmes que começamos nós mesmos a criarmos sistemas qui nous font du bien, que nos fazem bem, mais qui nous gardent bloqués. mas que nos guardam e nos conservam bloqueados. Des fois, on est tellement bloqué Muitas vezes nós mesmos estamos tão bloqueados qu'on crée des systèmes autour de que nous criamos sistemas em volta de nós et on dit, je ne peux pas faire autre chose. e dizemos, não posso fazer outra coisa. C'est la seule vie possible pour moi. É a única vida, a única solução para mim.
je vais être bloqué toute la vie. Eu vou ser bloqueado minha vida inteira. Mais on a créé des systèmes qui nous restent bloqués. Criamos sistemas que nos deixam bloqueados. Ça, c'est une technique du diable pour que tu puisses rester bloqué. Isso é uma técnica do diabo para que você não possa ser desbloqueado. Il crée des systèmes Ele cria sistemas, métodos, pour que tu restes bloqué. para que você possa continuar bloqueado. Mais Pierre et Jean, Mas Pedro e João, eux, ils ne sont pas de ce système-là. eles não eram desse sistema. Ils sont du système de Jésus. Eles eram do sistema de Jesus. Oh non, vous n'avez pas Vocês compris. não entenderam. Pierre et Jean, Pedro e João, eux, ils connaissent Jésus. eles conheciam Jesus. Et ils disent à la personne, E eles dizem para essa pessoa: ton business est nul. o seu business, o seu negócio é horrível. Ton programme ne marche pas. O seu programa não funciona. Ton système ne marche pas. O seu sistema não funciona. Parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Porque eu Jésus-Christ conheço alguém que se chama Jesus Cristo, qui veut que tu arrêtes d'être que bloqué. quer que você pare de estar bloqueado. Il veut que tu te lèves et que tu marches. Ele quer que você levante e ande. Arrête de rester bloqué. Para de estar bloqueado. Continue pas à rester assis. Continue. Arrête de rester assis. Para de estar sentado, de ficar sentado. Lève-toi. Se levante. Il y a plus pour toi. Tem mais para ti. Les amis, Amigos, il y a des gens, leur système, c'est l'église. tem pessoas que o sistema deles é a igreja. É verdade, não é? C'est pas vrai? Il y a des gens, leur système, c'est l'église. Tem pessoas que o sistema deles é a igreja. Ils vont à l'église tous les dimanches. Eles vão para a igreja todos os domingos. Mais je crois Eu acredito que ici, que aqui il y a des gens qui sont comme Pierre et Jean. tem gente como Pedro e João. Ils vont, reste comme ça, prends le micro là. Ils vont dire, viens ici, viens ici. Vem cá, vem cá. Arrête de venir à l'église Para de vir à igreja et de rester bloqué. e de ficar bloqueado. L'église, A igreja, la relation avec Dieu, a relação com Deus, c'est pour que tu puisses aller dans la vie. é para que você possa ir na vida. Arrête d'être bloqué. Para de estar bloqueado só aqui. Arrête d'être bloqué. Para de estar bloqueado. On a tous quelqu'un qu'on connaît, Nós temos todos alguém que a gente conhece. il a toujours les mêmes problèmes. Ele sempre amou o problema. Toujours, Sempre, toujours, sempre, toujours. sempre. En français, il y a une expression qui dit Em comme ça. francês, nós temos uma expressão que diz da maneira seguinte: Si tu es toujours avec les problèmes, se você está sempre com problemas, peut-être le problème c'est toi. talvez o problema é você. Si tu es toujours avec les problèmes, Se você anda sempre, está sempre com problemas, peut-être le problème c'est toi. talvez o problema é você. Tu viens à l'église, tu as des problèmes. Você vem na igreja, você tem problema, C'est OK. ok? Mais je connais un Dieu Mas eu conheço um Deus qui règle les problèmes. que resolve os problemas. Je connais des frères et sœurs Eu conheço irmãos e irmãs qui me sortent des problèmes. que nos ajudam a sair do problema. Je ne peux pas rester dans les mêmes problèmes tout le temps. Eu não posso ficar nos mesmos problemas sempre. Ce n'est pas le projet de Dieu pour moi. Não é o projeto de Deus para minha vida. Je ne peux pas être bloqué dans mes problèmes. Eu não posso estar bloqueado nos problemas. Ok, pendant des années, j'ai travaillé avec des jeunes Durante anos eu trabalhei com jovens. et leur grand problème, E o grande problema deles c'était le mariage. era o casamento. Il faut trouver le bon Eu mari. tenho que achar o bom marido. Alors les filles venaient vers moi. As garotas vinham até mim. Pasteur, Pastor, où sont les garçons? onde estão os garotos, os homens? Où sont les bons garçons? Onde estão os bons garotos? Et les garçons venaient vers moi. E os garotos vinham até mim. Pasteur, Pastor, pourquoi il n'y a pas de filles ici? por que não tem mulher, menina aqui? Le problème c'est vous. Falar, o problema é vocês. Le problème c'est vous. O problema é vocês. Tu restes bloqué dans tes problèmes. Você fica bloqueado dentro desse seu sistema e dos seus problemas. Et Dieu ne veut pas que tu restes bloqué. Deus não quer que você fique bloqueado, preso. On va continuer. Vamos continuar.
Je crois qu'ils ne comprennent pas très bien. Acho que vocês não estão entendendo muito bem. Quand on continue le récit, Quando nós continuamos essa história, il y a un moment où Pierre dit à la personne qui est boiteuse, Pedro diz para essa pessoa aleijada: lève les yeux, levanta os olhos, lève les yeux. levanta os olhos. Tu sais comment reconnaître une personne qui est bloquée? Sabe como reconhecer uma pessoa que está presa, bloqueada? Elle regarde par terre, Ela olha para o chão, elle regarde là, ela olha aqui, elle voit que ça. ela só vê isso. J'ai pas de travail, Eu não tenho trabalho, j'ai pas de femme, j'ai pas de mari, eu não tenho mulher, eu não tenho marido, j'ai une maladie, eu tenho uma doença. ça va pas. Isso não rola, não tá bem, não tá legal. Mais Pierre, il lui dit, lève les yeux. Mas Pedro diz: levanta os olhos. Regarde, lève les yeux. Olha, levanta os olhos. Regarde plus loin. Olha mais longe. Regarde à autre chose. Olha para outra coisa. Il n'est pas en train de dire, il n'y a pas de problème. Ele não está dizendo que não tem problema. Il lui dit, regarde plus loin. Ele está dizendo: olha mais longe. Regarde plus loin. Olha mais longe. Je connais Jésus. Olha para Jesus. Je connais Jésus. Eu conheço Jesus. Et Jésus, il voit plus loin pour E toi. Jesus vê mais longe que você. Regarde plus loin. Olha mais longe. Regarde plus loin. Olha mais longe. Très souvent, Muitas vezes, une fois que tu as passé le problème que você passou do problema, est beaucoup plus petit. o problema parece bem menor. Quand je faisais l'université, Quando eu estava na universidade, on avait les examens nós tínhamos exames, provas. et je me disais, ça va être impossible. Eu falava: aí, nossa, vai ser impossível. Je dois travailler, c'est difficile, je ne vais pas y arriver. Tenho que trabalhar muito, é difícil, eu não vou conseguir. Mais des années après, Mas anos depois, ah bon, c'était un examen. bom, foi uma prova. Baf. Passou. Mais si je ne regarde pas plus loin, Mas se eu não olhar mais longe, je ne vais jamais passer le problème. eu nunca vou passar do problema. Si je regarde jamais plus loin, Se eu não olhar mais longe, si je lève pas les yeux, se eu não levanto os meus olhos, je ne serai pas capable eu não serei capaz de me mettre en mouvement de me colocar em movimento. après Dieu. En mouvement après Em Dieu. movimentos após Deus, seguindo a Ele. Trop souvent dans l'église, Muitas vezes na igreja, Dieu il dit, viens, on y va. Deus vem e fala: vamos, On y va, on change le monde. vamos mudar o mundo. Mais nous, on lui dit, Dieu, tu comprends pas le problème ici. E nós dissemos: Senhor, você não vê o problema aqui, não? Non, Dieu, tu comprends pas le problème ici. Você não entende o problema aqui? Et Dieu dit, viens, on va changer le monde. E Deus diz: vamos mudar o mundo. Tu lui dis, mais moi, je suis toujours célibataire. Senhor, mas eu ainda estou solteiro. Viens changer le monde. Vem mudar o mundo. Ah non, mais je suis malade. Ah, mas eu estou doente. Viens changer le monde. Vem mudar o mundo. Ah, j'ai pas d'argent. Eu não tenho dinheiro, Jesus. Je pense que des fois, Dieu, il doit être fatigué de nous. Eu acho que às vezes o Senhor está cansado de nós. Viens, on va changer le monde. Venha, vamos mudar o mundo. Chaque jour, il y a des gens qui meurent, Cada dia as pessoas morrem. qui ne connaissent pas Jésus. E as pessoas não conhecem Jesus. Chaque jour, des gens meurent, Cada dia pessoas morrem qui ne connaissent pas Jésus. que não conhecem Jesus. Et lui, il voulait nous utiliser, nous, E Ele queria nos usar, nós aqui, pour que eux puissent le para rencontrer. que eles tivessem encontrado Ele. Mais trop souvent, on est bloqué avec Mas nos muitas problèmes. vezes estamos tão bloqueados, presos nos nossos problemas. Trop souvent, on a organisé des systèmes autour de nos problèmes. Muitas vezes organizamos tantos sistemas, métodos e voltas dos nossos problemas. Trop souvent, on a baissé les yeux sur nos problèmes. Muitas vezes ficamos com os olhos abaixados, só olhando para os nossos problemas. Mais je crois que ce soir, Dieu dit, lève les yeux. Mas acredite que hoje Deus está falando: levanta os olhos, Mets-toi en mouvement. se coloque em movimento. On va changer le monde. Vamos mudar o mundo. On va changer Itaquera. Vamos mudar Itaquera. Oh. On va changer Itaquera. Vamos mudar Itaquera? Quand j'ai rencontré votre pasteur un peu plus tôt, Pouco antes, algum tempo atrás, eu encontrei o pastor de vocês hoje. je l'entendais parler de votre église. E ele estava falando da igreja de vocês aqui.
Et je me disais, j'ai envie d'être ici. E eu disse, uau, eu tô com vontade de ir nessa igreja. J'ai envie d'être ici. Eu estou com vontade de estar aqui hoje à noite com vocês. Je vous avais pas encore rencontré. Eu nem encontrei vocês ainda. Je vous connaissais pas encore. Eu não conhecia vocês. Mais j'avais envie d'être ici. Mas eu estava com vontade de estar aqui. Parce que j'avais rencontré un homme Porque eu encontrei um homem qui disait, on va plus loin. que dizia, vamos mais longe. On va continuer. Vamos continuar. Il y a encore des choses à faire. Tem coisas a serem feitas. Vous savez, très souvent, je rencontre des gens Você sabe, muitas vezes eu encontro pessoas qui n'ont pas de vision. que não têm visão. Qui n'ont pas de vision. Que não têm visão. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Eles amam Deus de todo o coração. Ils crient très fort dans la Eles louange. gritam muito forte no louvor. Mais ils n'ont pas de vision. Mas eles não têm visão. C'est comme quand on est sur oh, comment c'est chama, les tapis roulants. C'est comme quand on est sur les tapis É roulants como quando estamos nesse tapete que vai rolando, nessa dans les esteira. aéroports Nessa esteira de aeroporto. et que ça marche pas. E que essa esteira não avança. Ela não está funcionando. Il y a quelque chose dans mon cœur à chaque fois. Tem uma coisa no meu coração cada vez. Ça brise mon cœur à chaque fois. Isso quebra meu coração. Tu es censé être en mouvement, Nós temos que estar em movimento. mais tu es bloqué. Mas você está bloqueado. Je crois que Dieu m'a donné un ministère comme Pierre et Jean. Deus, eu acredito, me dá um ministério como Pedro e João. Je sais pas, j'ai pas l'argent, Sei lá, não tenho dinheiro. mais ce que j'ai, je te le donne. Mas o que eu tenho, eu te dou. Au nom de Jésus-Christ, Em nome lève-toi de en Jesus, marche. levanta e anda. Va plus loin. Vai mais longe. Lève les yeux. Levanta os olhos. Avance. Avança. Je sais pas où on va, Eu não sei onde a gente está indo. mais on suit Dieu. Mas vamos seguir a Deus. On va continuer avec Dieu. Vamos continuar com Deus. Parce que lui, il sait. Porque Ele sabe. Parce que lui, il m'a créé. Porque Ele me criou. Parce que lui, il t'aime. Porque Ele te ama. Parce que lui, il a un rêve pour toi. Porque Ele tem um sonho para Parce você. que lui, il a un projet pour toi. Porque Ele tem um projeto para você. Des fois, je rencontre des gens qui disent, j'ai pas de projet pour ma vie. Às vezes eu encontro pessoas que falam, eu não tenho um projeto para minha vida. C'est pas grave. Não tem problema. Dieu, il a un projet pour ta Deus vie. tem um projeto para sua vida. Alors viens, marche avec lui. Então avança com Ele. Tu vas trouver le projet, marche Você avec vai lui. achar o projeto, só Lève começa a les andar yeux, com marche Ele. avec lui. Levanta os olhos e anda com Ele. Dans un instant, j'ai envie de prier avec vous. Em alguns momentos eu gostaria de orar com vocês. Mais avant ça, Mas antes disso, j'ai envie de vous parler de Pierre et Jean un petit peu. eu gostaria de falar um pouco mais de Pedro e de João. On doit avoir le ministère de Pierre et Jean. Nós temos que ter o ministério de Pedro e João. Mais l'Église Mas a igreja doit être comme Pierre et Jean. tem que ser como Pedro e João. Pierre Pedro et Jean. e João. Je ne sais pas si tu connais Pierre et Jean. Eu não sei se você conhece Pedro e João. Pierre, dans la Bible, Pedro na Bíblia c'était celui qui parlait toujours, é aquele que sempre blá blá falava, sempre, sempre. toujours trop vite. Sempre, principalmente falava muito rápido. Il disait des choses géniales, Não controlava a língua. Ele dizia coisas maravilhosas, mais aussi des choses stupides. mas às vezes algumas coisas até estúpidas, bestas. Il parlait trop vite. Porque ele não pensava, ele falava muito rápido. Il voulait toujours être là. Ele sempre queria estar lá. Il avait toujours une idée. Ele sempre tinha uma ideia. C'était un peu le gars dur, un petit peu. Cara duro ia. S'il n'avait pas été pêcheur, il aurait été chef de gang. Eu acredito que se ele não tivesse sido pescador, ele teria sido um chefe de uma gangue. Jean, João, il était doux, ele era doce, il était calme, ele era calminho, il parlait pas beaucoup. ele não falava muito. Pierre, il disait à Jésus, Pedro dizia a Jesus: viens, on y va, on va tuer les Romains. vem, vamos ali, vamos matar os romanos. Jean, il disait à Jésus, João dizia a Jesus: c'est bien d'être avec toi. tão bom estar com você. Les amis, ça c'est l'église. Amigos, isso é igreja. Ça c'est l'église, les amis. Isso é igreja, amigos. Peut-être que ton voisin,
Talvez que o seu vizinho, pessoa sentada ao seu lado, il est un peu comme Pierre. ele é um pouco como Pedro. Il veut toujours sortir. Sempre quer sair. Il veut toujours faire autre chose. Ele quer fazer outra coisa. Il veut toujours un nouveau projet. Ele quer um novo projeto. Et toi, tu dis, E você diz, on pourrait louer un peu plus a longtemps. gente poderia louvar um pouco mais, Senhor. C'est bon la présence de Dieu. É tão bom a presença do Senhor. Et puis ton voisin, E o seu amigo il dit, mais on a un projet à faire. diz, não, mas nós temos um projeto a fazer. Il faut qu'on fasse un bâtiment plus grand. Nós temos que fazer um prédio maior. Il faut qu'on fasse une école plus Vamos grande. fazer uma escola maior. Et toi, tu dis, oh, mais on est C'est bien juste. ici. Estamos tão bem aqui. Si les deux personnes Se as duas pessoas arrivent à être ensemble, conseguem estar juntas, c'est la société é a sociedade qui arrête d'être bloquée. Qui arrête d'être bloquée. para de estar bloqueada, presa. Si les pierres de l'église et les gens de l'église Se os Pedros da igreja e os Joãos da igreja arrivent à être ensemble, conseguem estar juntos, c'est toute la société qui est transformée. é a sociedade que vai ser transformada. Si tu connais quelqu'un qui est comme Pierre dans Se l'église, você conhece alguém que é como Pedro nessa igreja, dis-lui merci. diz para ele obrigado. Si tu connais quelqu'un qui est comme Jean dans Se l'église, você conhece alguém que é como João nessa igreja, dis-lui merci. diz para ela obrigado. Quand les théologiens étudient ce texte, Quando os teólogos estudam esse texto, le texte il commence en disant Pierre et Jean ensemble. o texto começa dizendo Pedro e João juntos. Les théologiens disent c'est pas de sens. Os teólogos dizem isso não faz sentido nenhum. Comment ces deux peuvent être ensemble? Como esses dois podem andar junto? Mais ce que le diable appelle contradiction, Mas o que o diabo chama de contradição, le royaume de Dieu dit collaboration. o reino de Deus diz colaboração. C'est un mandat pour votre église. Mandat pour votre É um église. mandato para a igreja de vocês. Être une collaboration. Deus quer uma colaboração. Les pierres et les gens ensemble. Os Pedros e o João juntos. Les gens tranquilles et les gens agités ensemble. As pessoas tranquilas e agitadas juntos. Les vieux et les jeunes ensemble. Os mais jovens e mais velhos juntos. Les pauvres et les riches ensemble. Os pobres e os ricos juntos. Ça, c'est l'église. Isso é a igreja. Et quand l'église devient l'église, E quando a igreja se torna a igreja, vous allez voir beaucoup de gens bloqués se lever. vocês vão ver muitas pessoas presas, bloqueadas se levantar. Vous allez voir beaucoup de gens à Itaquera commencer à se lever. Vocês vão ver pessoas em Itaquera se levantarem. Vous allez voir les gens passer du point A au point B As pessoas vão sair do ponto A e irão ao ponto B, parce qu'on sera devenu l'église. porque vocês serão uma igreja. On va prier maintenant. Vamos orar agora. J'ai dit beaucoup de choses. Eu disse muitas coisas. Et peut-être que tu te sens bloqué aujourd'hui. E talvez você se sente bloqueado hoje. Peut-être que tu te sens bloqué dans ta vie. Talvez você se sente preso, bloqueado na sua vida. Peut-être que tu sens que tu regardes tes pieds. Talvez você olhe para os seus pés. Tu viens à l'église, mais tu regardes tes pieds. Você vem à igreja, mas você olha para os seus pés. Tu loues Dieu, mais tu regardes tes pieds. Você louva a Deus, mas olhando para os seus pés. Ce soir, j'ai envie que tu puisses lever les yeux. Hoje à noite, eu gostaria que você levantasse os olhos. Ce soir, j'ai envie que tu puisses te lever et dire j'ai un projet. Que você pudesse levantar os olhos e dizer, eu tenho um projeto. Je vais aller devant. Eu vou adiante. Je vais continuer. Eu vou continuar. Je vais marcher. Eu vou marchar. Je vais aller dans le projet de Dieu pour Eu moi. vou até o projeto de Deus tem J'ai para pas mim. prévu de m'arrêter. Eu não previ de parar. Je sers un Dieu qui est en Eu mouvement. sirvo um Deus que está em movimento. Alors je vais être en mouvement. Então eu vou estar em movimento. Si c'est ton cas, Se é o caso de você, si tu te sens bloqué ce se soir, você se sente bloqueado hoje à noite, tu es dans un endroit où on veut pouvoir te donner la você possibilité está num lugar onde queremos te dar a possibilidade, d'arrêter d'être bloqué. a oportunidade de parar de ficar e estar bloqueado, preso, Mais comme Pierre et Jean, como Pedro e João. ils ont dit lève-toi. Da mesma maneira que eles disseram, levanta-te.
Je vais te demander, lève-toi si tu es Eu bloqué. quero te dizer, levanta aí no seu lugar. Si tu es bloqué, lève-toi. Se você Lève-toi. está bloqueado em alguma área, levanta no teu lugar. Chora. 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 Commence à parler à Dieu avec tes mots à toi. Comece a falar com Deus com as tuas próprias palavras. Dis-lui là où tu es bloqué. Diz para ele o lugar que você está bloqueado. Dis les choses qui te font peur. Diz as coisas que te dão medo. Dis les choses qui sont difficiles. Diz as coisas que são difíceis. Dis les choses où tu veux plus. Começa a dizer o que você quer mais. Là où tu veux voir une percée. Lá onde você quer ver um alavancamento, uma ida. Chora. Chora. Chorará. 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 Alléluia, Seigneur. Diga, Senhor, Tu m'as créé avec un projet. você me criou com um projeto. Tu as un projet pour ma vie. Você tem um projeto na minha vida. Et je veux aller dans ton Eu projet. quero ir ao teu projeto. Je veux lever la tête. Eu quero levantar a cabeça. Et je veux regarder. Eu quero olhar. Rafraîchis ma vision. Senhor, refresca a minha visão. Rafraîchis ma vision. Refresca a minha visão. Je veux voir ce que tu as pour moi, Eu Seigneur. quero ver o que o Senhor tem para mim. Je veux me lever et marcher, Seigneur. Eu quero levantar. Eu quero andar. Oh! Chora! Oh! Chorará. Chere. Oh! Donne-moi ta joie, Seigneur. Donne-moi ta joie, Seigneur. Donne-moi ta joie, Seigneur. Da tua alegria, Senhor. Si tu as l'impression que tu n'as pas de vision pour ta Se vie, você tem impressão que você não tem visão para sua vida, perspectiva para sua vida, tu sais pas où tu vas, você não sabe para onde você vai, tu sais pas qu'est-ce que Dieu a pour toi. você não sabe o que Deus tem para você. Je veux prier pour toi maintenant. Eu vou orar para você agora. Mets une main sur ta tête Coloca uma mão na tua cabeça. pour la vision. Si tu veux la A vision, visão, se você quer visão, você quer perspectiva. souffle maintenant, Seigneur, par ton Sopra Saint-Esprit. agora, Senhor, para o teu Espírito Santo. Donne une vision rafraîchie. Dá uma visão que refresca. Je prie pour des rêves nouveaux, Eu oro para sonhos novos. des rêves nouveaux, Sonhos novos. des projets nouveaux, Projetos novos. une vision nouvelle. Uma visão nova. Quand les gens commencent à voir que tu marches, Quando as pessoas vão começar a ver que você anda. quand les gens commencent à voir que tu es en mouvement, Quando as pessoas começam a ver que você está em movimento, il va y avoir quelque chose qui va se passer. vai haver algo que vai acontecer. La Bible, elle dit quelque chose ici. A Bíblia diz algo aqui. Au verset 9, Versículo 9. tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, Il reconnaissait que c'était bien celui qui était à la porte. eles reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava estar à porta. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur. E todos ficaram perplexos e admirados com o que lhe tinha acontecido. Et je vais prophétiser ça sur votre Eu église. quero profetizar isso sobre a igreja de vocês. Le verset 11. O versículo 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, Apegando-se um mendigo a Pedro e João, tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux.
todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Quand on ne sera plus bloqué, Quando você não estiver mais preso e bloqueado, tout le peuple va venir. todo o povo vai vir. Ils vont tous venir. Ils vont tous venir. Eles vão todos vir. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se Vocês passe? vão dizer, mas o que está acontecendo? Mais comment c'est possible? Como é possível? Et on va leur dire, c'est Jésus. E eles, vocês vão dizer, é Jesus. C'est Jésus. É Jesus. C'est Jésus. É Jesus. C'est Jésus. É Jesus. J'aimerais prier pour votre église. Eu gostaria de orar pela igreja de vocês. Et après, on va chanter E ensemble. depois vamos cantar juntos. Seigneur, Senhor, cette église est ton église. essa igreja é a tua igreja. Cette église est ton église. Essa igreja é a tua igreja. Tu as donné un mandat de transformation au pasteur. Senhor, deu um mandato de transformação ao pastor. Tu lui as donné une vision. O Senhor deu uma visão a ele. Tu lui donnes des leaders. O Senhor dá líderes a ele. Et je prophétise E eu profetizo que les gens vont venir ici, que as pessoas vão vir até aqui, stupéfaits de ce que tu fais ici. perplexos pelo Espírito sobre o que há aqui. À cause de ce que tu fais ici, des gens vont te rencontrer. À cause de ce que tu fais ici, des gens vont te rencontrer. Através do que o Senhor está fazendo aqui, pessoas vão vir ao teu encontro. Et je proclame E eu proclamo que dans cette maison, que nesta casa personne ne sera bloqué, ninguém estará mais preso, mais que tout le monde sera en mouvement. mas que todos estarão em movimento. Dans le nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Dans le nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen, 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 et amen, amen, et amen. amen, et amen.